Passa no RH, o podcast da Grow. Nos últimos anos, acompanhamos de perto uma mudança significativa na forma como as pessoas e as empresas encaram o tema carreira. Se antigamente o sucesso era medido apenas pelo cargo alcançado e o salário recebido, atualmente há uma busca muito maior por equilíbrio, propósito e sustentabilidade nas trajetórias profissionais. A jornada não é mais uma linha reta, é um percurso cheio de desafios e oportunidades de aprendizado. E para navegar com sucesso nesse caminho, é essencial ter uma gestão de carreira bem estruturada e um foco claro na performance também. Isso não significa apenas entregar resultados, é óbvio, mas fazer de maneira sustentável, alinhada com os valores pessoais e também com os valores organizacionais. No episódio de hoje, vamos conversar com a Juliana Rondon, psicóloga, especialista em gestão de pessoas, entusiasta do tema saúde emocional no trabalho e fundadora da Planos, onde conecta profissionais e empresas com a gestão de carreira e performance. A Ju é, sem dúvidas, uma autoridade de pauta no tema que a gente vai conversar hoje. Então, estou muito empolgada. Sejam todos bem-vindos ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Esse é um canal sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais, sempre compartilhados por especialistas no assunto. Muito obrigada pela tua participação, Ju. Conta um pouquinho de ti, te apresenta brevemente, conta também como a Planos vem atuando no mercado para o pessoal conhecer. Carol, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou uma admiradora da Grow em vários aspectos, e de ti, das tuas sócias. Entendo que vocês têm um papel fundamental na nossa sociedade, aqui no estado, na região e no país como um todo, mostrando a psicologia enquanto negócio, enquanto empreendimento, trazendo ferramentas, profissionalizando a gestão de pessoas. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Contando um pouco da minha história, então, eu sou psicóloga de formação, desde sempre trabalhei com gestão de pessoas dentro das corporações e sempre me intrigou o gap que a gente tem entre o que as lideranças buscam e o que as pessoas entendem que as lideranças buscam, o que as corporações podem oferecer. Desde muito cedo isso me intrigou e eu comecei já a pesquisar, a estudar e a trabalhar em cima disso. Dentro da corporação onde eu estava, primeiro papel como executiva foi estudando, eu fiz uma grande pesquisa sobre avaliação de performance. Por que as pessoas não engajam nesse processo que deveria ser um processo menina dos olhos de todo mundo? Afinal, a gente está dentro das corporações para performar e para progredir e para todo mundo evoluir junto. É isso que a gente busca. E ao contrário, é um processo protocolar, desprezado, odiado ou mal feito. Então, todas as minhas questões começaram ali. Eu fui vendo o quanto o ser humano é imaturo nas suas escolhas de carreira. Eu entendi que o alicerce era muito mais atrás. Não se entendia uma avaliação de performance, não se tinha uma relação saudável com o trabalho, porque as escolhas de carreira estavam num lugar inadequado na psique humana, né? E aí eu fui direcionando e fundei a Planos com esse sonho de poder ajudar as pessoas a pensarem o desdobramento das suas escolhas, a colocarem um trabalho não só no lugar de execução, mas uma execução pensante. Então, sim, eu vou executar, eu vou ter foco nos meus resultados, mas eu sou um ser humano com questões profundas existenciais e que se eu não conectar essas questões existenciais a quem eu sou como profissional, eu me mecanizo e logo eu me desconecto dos resultados. O que no senso comum parece que é o contrário, né? Te mecaniza e tu atinge resultados. É a maior bobagem que tem, é o contrário. Quanto mais eu sou inteiro na minha complexidade, mais chance eu tenho de ter resultados interessantes na minha carreira. Então, a minha história da Planos é toda em cima dessas questões e de criar, então, produtos e protocolos. A gente tem uma história muito autoral de criar formas de trabalhar para ajudar que o ser humano seja estimulado a pensar de forma interessante. E demais, eu amei essa bandeira, combina muito com o que a gente acredita, né? E tirar também, né, Ju, nesse pacote a demonização da performance, né? Que é, sim, dá, justamente quando tu está encontrado, tu pode, sim, a performance ela é boa para a organização e para o profissional. Que é isso que a gente vai falar aqui no nosso papo hoje. Excelente. Né? Como que a gente conecta, mas claro, não é a performance por si só, porque daí só é bom para a empresa, não é bom para a pessoa e nem realizador por pessoa, né? Bom, começando o nosso papo, então, eu comecei esse episódio falando sobre as mudanças, né, de perspectiva em relação à ideia de carreira atualmente.
Qual que tu percebe, Ju, ser hoje o maior desafio do mercado em relação ao tema? Além dessa maneira que tu já trabalha com o pano de fundo em todos os teus trabalhos, né? Que eu considero um desafio, olhando o mercado como a gente vê hoje ainda, né? Mas, enfim, é para isso que a gente está trabalhando e conversando sobre isso que o teu trabalho existe também, justamente para desmistificar isso, mas conta na tua ótica, assim, desafios, né? No sentido do mercado. A gente está num momento de sociedade, Carol, e para mim é muito importante quando a gente fala em trabalho, a gente alocar o contexto que o trabalho está inserido. Então, o trabalho está inserido numa lógica de sociedade. Se a gente pensar em todas as áreas da vida, todas elas estão sendo revistas e a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo sobre a educação das crianças, a gente está aprendendo sobre educação financeira, a gente está aprendendo sobre relacionamentos amorosos e a gente também está aprendendo sobre novas formas de estruturar a carreira. Só que a gente foi estruturado, educado em um mundo onde se buscava segurança e estabilidade. Esse era o certo. A linearidade, a constância, a consistência vinha da linearidade, de uma escada que a gente ia crescendo de forma cautelosa, etapa por etapa. E o contexto está absolutamente diferente. Absolutamente diferente não quer dizer que essa escadaria não existe mais e que alguma linearidade não é necessária e a gente precisa buscar. Porém, Uhum. quer dizer que só isso Estruturante até, né? Te interrompendo, às vezes é estruturante até. Uhum. total. Então, não é que a gente vai trocar a linearidade pela bagunça. E aí entra o caos de entender o processo de mudança que a gente vive. De novo, em todas as áreas da sociedade, se a gente pensar em tecnologia, se a gente pensar em religião, se a gente pensar em mobilidade urbana. Eu gosto da gente extrapolar, porque daí a gente se conecta à realidade. O trabalho ele não está isolado. Ele está completamente conectado à tecnologia, à mobilidade urbana, à estrutura das famílias, onde ficam as crianças, onde ficam os velhos, quem cuidam das crianças e dos velhos, qual o papel da mulher. Então, tá tudo isso muito misturado para a gente conseguir entender trabalho na vida do ser humano. Então, assim, não, de novo, não é a gente trocar linearidade por bagunça, não é trocar segurança e estabilidade por oba-oba, não, por vamos abraçar a árvore e viver 4 anos sabáticos e viver de amor, não. É o que é o flexibilizar segurança e estabilidade. Qual o novo significado da segurança e estabilidade? Porque existe. Segurança e estabilidade é necessário para o ser humano. Consistência, maturidade, tolerância à frustração, esperar o amadurecimento dos ciclos, não abandonar, finalizar. Tudo isso é fundamental, mas a gente vê muitos adultos confusos abandonando, falando, não, é que isso é a não linearidade. Não, abandonar ciclo não é não linearidade, é bagunça, é falta de responsabilidade. Então, o que é eu não abandonar e eu estruturar uma finalização? Eu organizar transições maduras, pautadas na conquista de resultados, alicerçadas na minha identidade, que eu preciso estar constantemente refletindo para entender quem eu sou. Só que tudo isso, Carol, nos traz para uma autorresponsabilização muito grande e nos coloca de frente com uma impotência e com uma complexidade grande. Exige um alto nível de sofisticação intelectual e emocional. E que naturalmente o ser humano não quer. É pesado, dá uma trabalheira. Trabalheira pensar, trabalheira se desenvolver, trabalheira ter contato com as nossas emoções. Então, seguido, a gente vai lá e diz assim: ai, me deixa no automático, pensa pra mim. Empresa, me dá meu plano de carreira. RH, faz a gestão das pessoas aí pra mim. Não dá. Muito bom, excelente, perfeito, e é bem assim. E o quanto que, na verdade, o indivíduo geralmente tem essa preguiça, né? Mas sem se dar conta o quanto que isso é libertador. Eu imagino depois dos trabalhos que tu desenvolve, o quanto eles ficam apaixonados até por eles mesmos, né? Isso é o lindo do trabalho, incrível. Uhum. E eu brinco sempre quando eu estou trabalhando com educação para a carreira, que é a temática que para mim é central do meu trabalho, porque é isso, é a gente educar sobre esse novo mundo do trabalho. Eu brinco com eles assim, galera, a coisa mais preciosa, o diamante da nossa saúde mental é a autoestima. E a gente tem que agarrar e proteger ela com unhas e dentes. E proteger a nossa autoestima depende de a gente ter cuidado com a vivência desses ciclos. E aí a performance, entende, Carol? Porque é só através da performance que a gente vai fortalecer a nossa autoestima de verdade. Não aquela bonitona da adrenalina, do ai, piorra, somos legais, somos. Não. Aquela de verdade, a gente só tem quando a gente olha o final de cada ciclo profissional e a gente diz assim: ah, e eu que fiz.
Olha ali o que eu fiz. Que legal, hein? Quando a gente vê que os elogios não são de amiguinho e são pautados na performance, a gente vai criando uma casca de autoestima que nos permite viver a instabilidade do mundo. Porque a gente diz assim, cara, eu posso. Eu sei quem eu sou. Não sou a Quinta Maravilha, não sou perfeitinho, perfeitinha. Vou errar, mas eu, inclusive, sobrevivo aos meus erros, hein? Eu consigo me reinventar. Por isso que a autoestima é um bem tão precioso e que vai vir da performance. Tem que entregar, tem que mostrar que veio. Uhum. Perfeito. Tem que ter essa comprovação para ficar sólido, né, também. Porque senão fica vazio, fica frágil, né? Muito bom. Pensando na ótica das empresas, Ju, enquanto empresa, né? Acho que muito pensando na ótica dos RHs, da responsabilidade de quem está à frente das áreas de gestão de pessoas e também das lideranças, né? Como que a gente pode começar a pensar em estratégias eficazes de gestão de carreira? E já aproveito e pego também o que tu trouxe, que eu achei perfeito, assim, essa contextualização que tu trouxe, que a gente se assusta com a mudança da perspectiva de carreira, mas o quanto que ela acompanha todas as mudanças do mundo, conforme tu citou, né? Porque a gente está acompanhando muitas coisas mudando muito rápido em todas as esferas, conforme as que tu citou, porque seria diferente na carreira, né? A questão é como que a gente começa a encarar isso. Então, falando da ótica da empresa, o que que tu pensa sobre isso? Quais tuas orientações? A empresa tem a responsabilidade, Carol, de estruturar cargos e políticas de movimentação. Quando eu falo cargos, é cargo, posição, não vamos ser literal no nome, não interessa a forma de contratação, mas posições, cadeiras. O RH tem um papel primordial que é de constantemente apresentar essa estrutura organizacional para as pessoas, em contrapartida, questionar essa estrutura organizacional para a estratégia, né? Para os principais decisores. Eu entendo que, tecnicamente, o RH, quando a gente fala tanto, né, de RH estratégico, o RH tem esse papel de caminho, de levar e trazer, não levar e trazer fofoca, informação, mas levar e trazer conhecimento. O RH tem um papel de apresentar as pessoas e apresentar os contextos para as pessoas, afinal, são especialistas em pessoas. RH não faz gestão das pessoas, mas são os especialistas de pessoas que amparam a corporação em inteligência sobre o funcionamento humano, ou deveria ser. RH tem que ser especialista em funcionamento humano. E o ser humano precisa entender o contexto que está inserido. Então, o RH tem que conhecer profundamente a estrutura do negócio da corporação. Como é que os setores são organizados? Qual o papel de cada setor em cada ciclo? Dentro de cada setor, quais cargos a gente tem? O papel concreto e subjetivo de cada cargo em cada setor. O que é o papel concreto? Eu tenho um escopo de entrega de cada posição da corporação. E eu tenho o subjetivo. Por exemplo, aquele cargo que foi criado porque o anterior só fez porcaria, tá um horror. E quem chega agora tem que reposicionar esse cargo. Por exemplo, isso é o subjetivo, não vai estar escrito no escopo de cargo. Mas o RH tem o papel de dizer isso para a pessoa ou dizer para o líder, cara, fala a verdade para essa pessoa que está entrando. Ele tem todo um histórico que ele tem que reposicionar para ele não vir de sangue doce. Ou o contrário, tem um projeto que é a menina dos olhos do CEO. Alguém tem que dizer. Ou o projeto que ninguém acredita, alguém tem que dizer. Não deixa a pessoa ficar 6 meses ali de desavisado, de sangue doce, perdendo tempo. Avisa. Cara, vou te dar uns atalhos aqui, ó. Vai para aqui, estrutura ali, tá? Então, a gente precisa, aí falando em políticas, a gente precisa ter políticas constantes, Carol, dessa apresentação da estrutura e de conversar sobre a estrutura. Então, eu não tenho mais um plano de cargos, salários, de plano de carreira para apresentar para as pessoas. Não tenho. Eu tenho estrutura de cargos, eu tenho tabela salarial. As pessoas não sabem ler estrutura de cargos e tabela salarial. Eles não são especialistas, o RH é. Então, o RH tem que ter agendas rotineiras, isso não é cíclico, isso é rotina. E para mim é um dos grandes erros do RH, porque eles colocam como projeto. Ah, agora tem um projeto de a gente apresentar a estrutura, da gente conversar sobre carreira. Cara, isso não é projeto, isso é processo, isso é tua rotina. Tu não cuida lá dos É aniversários, vida. é vida. Cuida menos dos aniversários e cuida mais da carreira, entendeu? Aniversário a galera vê com quem ama em casa. No trabalho tu apresenta a carreira. Constantemente conversa sobre carreira. Ah, mas eu conversei há 3 meses atrás, não basta? Não, não basta. Talvez não baste, conversa mais.
Carreira é pauta fixa. E aí, nos debates de carreira, vai vir essa pessoa pensando sobre as suas escolhas, e essa pessoa, se ela é interessante, ela tá sempre se questionando. Ela tá sempre com questões existenciais, como eu sempre tô e tu sempre tá, né? Tu, Carol, e cada um que tá nos ouvindo. Total, total. É isso que nos torna interessante. Na hora que a gente automatizar e dizer assim, tá ok, cheguei aqui, já entendi tudo do meu funcionamento. Bah, deixa eu te falar, não entendeu nada. É muito parecido com a educação infantil, quando a gente olha para os filhos e diz, ai, missão cumprida. Bah, não, não tá, nunca tá. Relacionamento amoroso, ai, casei, missão cumprida. Bah, agora que tá começando. O jogo tá só começando. Então, carreira é a mesma coisa. A gente tem que entender que não tem ponto de chegada, Carol. E o RH, então, trazendo de forma prática, precisa estar sempre trabalhando em cima de questionar a estrutura, trabalhando em cima de traduzir a estrutura para as pessoas e tendo um processo interessante de movimentação de pessoas. O que é movimentação? Como é que as pessoas pulam entre os setores e as cadeiras? Quanto mais flexível esse processo de mudança for, de movimentação, melhor. Job crafting, eu amo esse conceito e rezo para o momento em que isso vai se popularizar, para quem está nos ouvindo, job crafting é essa flexibilidade da estrutura dos escopos. Então, eu tenho um cargo, mas eu estou dizendo que esse cargo está sempre inacabado, eu estou sempre mexendo nele conforme o time que eu tenho. Isso é o que tem de mais inteligente e sagaz em gestão de pessoas, porque o teu time muda. Para de remar contra a maré, para de idealizar uma realidade que não existe. Qual é a realidade que tu tem aqui? Bah, eu tenho essa composição de time. Beleza, estrutura os teus cargos com dados de realidade, com as pessoas que tu tem, com o melhor dessas pessoas. Eu já te ouvi falando um exemplo, Carol, que para mim foi incrível. Tu disse, não adianta eu pedir para o peixe subir em árvore. É isso, esse teu exemplo, esse teu jeito de falar é incrível. Cata os teus peixes, cata os teus macacos, cata. Eu não estou dizendo que eu vou enrijecer de forma nenhuma. Quando essa pessoa quiser se experimentar, ela vai dizer, eu quero me experimentar. Maravilha, mas ela é um adulto, ela tem que levantar a bandeira e dizer, cara, eu quero me experimentar. Show! Dá agora? É um dado de realidade? Dá? Dá, vamos tentar. Não dá, segura a onda, não dá agora. Legal. Sim, e também o conceito é interessante porque não só as estruturas mudam, mas o negócio como pano de fundo muda também, as empresas, né? Então, é uma resposta a isso também, né? É uma conexão à realidade, né, Carol? O negócio, ele não está a serviço da minha carreira. A minha carreira está a serviço dos negócios. Ah, mas eu não gosto mais desse negócio. Show, encerra o ciclo, vida que segue. Eu não gosto mais dessa escola para os meus filhos. Beleza, encerra o ciclo e vida que segue, troca de escola. Então, corporação é a mesma coisa, projetos, carreiras projetizadas. Ah, eu não sou CLT, eu trabalho para o projeto. Maravilha. Esse projeto está interessante, esse casamento está interessante agora. Ah, não está mais. Encerra. Agora, não acha que a corporação vai estar a serviço da tua carreira, porque não é isso. Uma corporação, ela é maior do que as nossas carreiras. Inclusive, né, Carol, quando a gente é fundadora das corporações, é das... Ó, saiu até um fogo de artifício. Muito bom. As coisas que a gente estuda sobre empreendedorismo. Muitas vezes o gargalo do negócio, ou sempre em algum momento na história do negócio, o gargalo vai ser o CEO, vai ser o fundador, se ele é CEO. E a gente tem que dizer, ó, vamos dar uma circulada nesse papel. É completamente natural, porque a corporação é maior do que a carreira. Exatamente. E quanto antes os profissionais entenderem isso, melhor, né? Porque mais eles vão conseguir, enfim, adaptar em relação a isso. Eu ia só pegar um outro ponto Ju, que tu trouxe antes de a gente partir para a próxima, que é, tu trouxe muito, né, como o papel do RH como comunicador, né, nessa estrutura daqui para baixo, como que ele organiza, como ele vive isso. Eu queria que tu trouxesse um pouco mais do papel do RH enquanto comunicador com a sua diretoria, sabe? Como aquele argumento que vai funcionar, o que não vai funcionar, o porquê que ele está embasando determinada estrutura, enfim, essa força que conecta com o que tu disse lá no início de autoestima, que eu acho extremamente importante para que a gente, enquanto área, consiga espaços cada vez mais estratégicos, né? E que nos são dignos, na verdade, né? Enquanto área. Então, o que são sugestões que tu traz nesse sentido, assim? Carol, profissional de RH que quer ser relevante, atuar na estratégia, tem que ter uma sagacidade em nível monstruoso e uma grande habilidade de comunicação e persuasão.
fundei fazem 2 anos a JR Academy, que é para a gente qualificar profissionais de RH, e é exatamente nessas competências, porque eu vejo que a gente ainda está muito aquém do que o RH, enquanto área, relevância de área no mundo dos negócios, deveria estar, pela falta de sagacidade e de qualidade de comunicação dos profissionais. Eu atendo os profissionais vindo dizer assim, ai, porque esse diretor ou esse CEO, ele não entende, ele não dá valor. Eu falo, ele não entende, ele não dá valor porque tu não soube te comunicar. Essa é uma missão tua. É óbvio que ele não entende, o especialista é tu. É óbvio que ele não dá valor. Nenhuma empresa é fundada tendo a área de RH e a gente tem que se conectar à realidade. De novo, eu sou uma brigona da conexão com a realidade, porque eu acho que a gente entra em umas fantasias que atrapalham todo mundo e atrapalham a evolução do mercado como um todo. Opa. Não adianta a gente a gente pegar esse bastão da vaidade e dizer, ai, o RH é uma área incrível, porque eu sou incrível. Não, nenhuma empresa é estruturada tendo RH. Empresas são estruturadas tendo produto e tendo comercial. Essas são as áreas centrais, produto e comercial. É isso que é a área central. RH é uma área de sofisticação. É assim que funciona. Quando os problemas começam a ser muito complexos e os principais decisores não conseguem mais dar conta sozinhos, eles começam a investir em RH. E aí os profissionais de RH deveriam entrar diretamente conversando com a alta gestão sobre escolhas de gestão, sobre me explica o teu negócio que eu vou traduzir ele para as pessoas. E aí tem todos os subsistemas que a gente for entender, desde recrutamento e seleção até desligamento, gestão de performance, o que for, vai ser uma tradução do que esse profissional de RH vai entender com a alta gestão. Então, RH tem que escutar, perguntar, bem no modelo socrático, Carol, de fazer esse decisor pensar sobre as suas escolhas e não julgar com um filtro de bom e mal, generoso, não generoso. A gente tem que tirar o julgamento de valor, de assim, está fazendo bem para as pessoas, está deixando as pessoas felizes. Não que bem-estar e felicidade não seja fundamental, é uma área de pesquisa minha que eu adoro, mas assim, quanto mais, por exemplo, tu pesquisa e estuda sobre segurança psicológica, tu percebe que não tem a ver com bom e mal, e sim com coerência. Tem a ver com liberdade. E, de novo, com conexão à realidade. Por exemplo, segurança psicológica é uma pesquisa que foi feita não para ser sobre segurança psicológica, foi sobre outro dado, e eles conseguiram levar para o lado da segurança psicológica porque estudaram a tranquilidade para falar sobre erros. A pesquisadora disse: olha só, por que que tem um time que fala mais sobre erros que outro? O time mais sênior erra mais do que o júnior? Que estranho, ela se intrigou e foi olhar. Não, o mais sênior tinha uma autoestima melhor para dizer, bah, eu errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui. Já colocou o erro num outro lugar. O time júnior todo inseguro, vaidoso, se protegendo, não posso errar. Então, de novo, o profissional de RH tem que chegar ensinando tudo isso. A alta gestão, porque a alta gestão não sabe isso. A alta gestão, via de regra, sabe muito sobre o produto e sobre o segmento. Normalmente, o fundador, a alta gestão, sabe muito sobre o seu mercado e seu produto, não estuda sobre funcionamento humano. Só que aí, Carol, a gente entra num problema de mercado que a gente tem, que são muitos profissionais de RH que também não entendem sobre funcionamento humano, que entram nas corporações indignados que têm que ensinar sobre funcionamento humano. Falo, gente, mas em qual planeta a gente está? Se esse pessoal todo soubesse sobre pessoas, vocês não tinham que estar aqui. Ah, porque estão fazendo errado, que bom, né? Então tem trabalho pra gente. Exatamente. Muito bom. E para isso tem a JR Academy, né? Para quem quiser conhecer mais e entender de ser humano, porque não tem como performar exatamente dentro da área sem querer ter esse interesse genuíno, a começar por isso, que essa área é sobre isso, né? E sobre estratégia também, obviamente. Muito bom, Ju. Tu trouxe um pouquinho já, mas eu queria que tu explorasse um pouquinho mais agora sobre a ótica dos profissionais, né? Tu já trouxe sobre o entendimento deles saberem que não, o negócio não está a serviço das carreiras deles. Acho que esse é o grande pano de fundo, né? Mas queria te ouvir um pouquinho mais, assim, qual que é o papel, pensando dos profissionais nessa equação e se pudermos contar sobre o perfil carreirista também. Sim. Carol, ontem eu estava numa reunião de kickoff de coaching executivo, que é um outro trabalho que leva muito da minha carga horária, que eu sou apaixonada, assim. E aí tem várias etapas, né, que a gente faz do gestor que solicitou, dizer o que ele quer desenvolver, para a gente ver se aquilo ali, de novo, está conectado à realidade, se ele não quer transformar peixe em macaco num processo de coaching executivo, que daí eu preciso dizer, não vai rolar, não vai dar.
e depois a gente chama o coach, que é a pessoa que vai passar pela jornada, para que esse líder fale na frente dele, tipo, olha, por que que eu estou contratando um coach? E aí esse gestor contou o que que ele queria e tal, e o coach, depois eu perguntei, e aí, entendeu? O que que tu entendeu? Podemos começar a trabalhar? Em que pé estamos? E aí eles, não, tudo bem, eu só tenho 3 pontos que eu quero trazer. E aí ele listou, assim, os 3 pontos, que são muito importantes para a gente conseguir evoluir. Nenhum daqueles 3 pontos tinha a ver com ele, com o desenvolvimento dele. Eram 3 pontos de estrutura corporativa, que ele estava indignado com não sei o que da RH, com não sei o que não aconteceu. Era a catarse dele ali, o jeito que ele achou de falar com o gestor dele, com o RH, naquele cenário. Falei, legal, me parece que as 3 questões são super relevantes, não tenho conhecimento para criticar, mas me parece coerente. Agora, nada disso tem a ver com coaching executivo, nada disso a gente vai mexer, eu e tu, no coaching. Então, eu quero entender, assim, o coaching tem algum sentido na tua carreira neste momento? Vai interferir de alguma forma na tua performance nesse momento? Porque senão não vale a pena a gente fazer essa jornada junto. Ninguém aqui vai fingir que trabalha. E eu tenho essa premissa, assim, doa quem doer, a gente não vai fingir que trabalha. Ou a gente trabalha de verdade, o que a gente pode errar na jornada do trabalho, mas a gente vai trabalhar de verdade. E ele disse, não, não, faz sentido. Não, isso aqui eram outras questões. Eu falei, então agora me conta as tuas questões, porque eu não ouvi ainda as tuas questões. A gente vai fazer o que no coach executivo, eu e tu? E aí ele começou a falar dele. Então, tu tá perguntando, né, sobre o papel da pessoa. A pessoa tem que se responsabilizar pela carreira e pela jornada dela. É muito dolorido se responsabilizar. E também existem muitas coisas nas corporações que a gente não tem poder e que a gente não concorda e que interferem na nossa performance e na nossa jornada como profissional. E eu entendo que a gente fica muito revoltado com isso, eu também fico, né? Não estou isenta a isso. Mas, de novo, isso é um dado de realidade. Então, o que a gente precisa que as pessoas entendam é: não adianta eu ficar choramingando pelo que eu não tenho potência para resolver e eu justificar o meu não desenvolvimento, a minha não evolução, pelo que dá errado fora de mim. Por isso eu trouxe esse exemplo. Eu não poderia, como profissional de coaching executivo, dizer para esse cara: entendi, que coisa, que difícil, mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente vai conseguir. Eu não posso fazer isso. Ou ele entra nesse barco do desenvolvimento dizendo: eu tenho coisas a desenvolver, a minha carreira e a minha performance são minhas, apesar das coisas de contexto que eu não concordo, eu tenho isso aqui que é meu e que eu vou caminhar e vou evoluir. Então, a gente precisa fazer essa limpeza e dizer: olha só, tu é um adulto. E as relações institucionais, Carol, e aí é super papo de psicóloga, mas aqui a gente está falando de gestão de pessoas, a gente tem que entrar em psicologia. As relações institucionais fazem a gente reviver muito as nossas relações de poder originais. E que a gente diz assim, ai, quem tem um cargo muito bom, quem ganha muito dinheiro, quem é muito sênior, é muito maior do que eu, é muito melhor do que eu e deveria resolver os meus problemas, eu que sou mais júnior. Mesmo quando a gente fala de diretoria, a gente vê diretores falando assim dos conselhos, dos VPs, Tu fala, ai, gente, não. Assim, apesar disto, o que que é teu? Para de tentar puxar papai e mamãe aqui nas relações de... Agora tu é um adulto, a cadeira é tua, e o que que tu vai fazer, apesar da escassez de recursos? Ah, mas meu RH não é tão bom. Legal, isso é uma escassez de recursos. Ah, mas a estratégia não está tão traduzida. Isso é uma escassez de recursos. O que que a gente vai fazer com isso aí? E não assim, me abraçar na escassez e dizer, eu não vou poder fazer minha parte porque tu vê, não tem isso aqui. Cara, em qual mundo tu teve tudo que tu precisava para performar? Exato. A gente sabe, né, que a vida do adulto dói, mas é a realidade. É melhor encarar de frente. Exato. E a nossa potência existe quando a gente admite as nossas impotências. Então, eu entendo todas as impotências que eu tenho e eu vou catando, conectando as minhas inteligências no plural, para ir achando caminhos de potência. Beleza, eu tenho esse obstáculo, esse obstáculo, esse obstáculo. Isso é raciocínio estratégico. Isso é a nossa sagacidade adulta. Eu tenho várias coisas que vão me dizer assim, não vai dar certo, não vai conseguir, esse negócio aí não vai rampar, não sei o quê, tu não vai. Show, entendi. Mas vai, porque eu vou dar conta desses, eu vou dar bypass nesses problemas aí, eu vou me virar. E o carreirista, ele é o cara que tem um olhar sempre no seu benefício único e exclusivo. Ele é o cara que ele não está preocupado em criar um legado, uma caminhada
estruturada nas relações consistentes e em deixar resultados. Ele não se interessa em deixar resultados. Ele se interessa em maquiar resultado, sugar o que ele tem que sugar e ir em frente. É um perfil que me irrita profundamente. Eu trabalho muito mais com pequenas e médias corporações do que gigantes, Carol, porque foi coisa da minha história, foi acontecendo, e eu gosto também. Eu adoro ajudar na estruturação das coisas. Eu acho um tesão a gente ver aquilo sendo estruturado e aquele debate do aqui não tem nada, e vamos lá, e tá ruim. Eu acho muito legal esse processo de construção, acho lindo a sofisticação das gigantes, mas tem um borogodó na pequena e na média que eu gosto. E acontece muito do carreirista entrar na pequena e na média quando eles começam a investir mais nos mais sêniores de mercado. E aí dão oportunidade para esses caras entrarem pagando muito, para eles muito, e dizendo assim, putz, me acelera minha rampagem aqui, sabe? Me traz práticas de mercado, reposiciona essa área, reposiciona esse produto, reposiciona esse mercado, me acelera. Esses caras mais sêniores são aceleradores dos pequenos e médios. E aí me dói o coração, Carol, quando esses caras entram, essa empresa começou a pagar muito dinheiro já de início, muito dinheiro para eles, valor de mercado para esses caras. E esses caras ficam 6, 8 meses, um ano. E dizem, ai, agora me pagaram mais por não sei o quê. Óbvio que vão te pagar mais. Tu é cheio de grife na tua história. Só que tu entrou nessa corporação pequena ou média porque tu queria um pedacinho de experiência que tu ainda não tinha, que te faltava para ter mais mobilidade no mercado. E nesse um ano tu já teve isso que tu queria, mas tu não deixou legado ainda. Tu não construiu o que tu tinha que construir. Ninguém reposiciona a área em um ano, por mais incrível que seja. Pelo menos até hoje. Vamos datar, talvez ano que vem isso mude, mas até aqui eu não vi. O pequeno e médio tu não faz em um ano. E aí é uma baita sacanagem, sabe, Carol? Porque esses caras investiram, te entregaram assim de forma muito leal e muito generosa, e tu virou as costas na hora que era bom pra ti. E assim eles vão. Eles vão. O currículo do carreirista, para quem tem estrada, tu bate o olho e tu sabe. Esse cara aqui, pauta as escolhas dele no prazer do umbigo. É o umbigo dele, ele não está preocupado em concluir um ciclo e em construir o que ele disse que ia vir construir. Deixar legado, né, naquela organização. Reposicionar aquela área, reposicionar de um jeito. Qual é o indicador daí para mim de seriedade? Tu tem que entender que se tu sair, as coisas vão seguir. E o profissional que faz esse movimento, ele sabe. Ele sabe aquele momento que ainda o time é dependente dele, as práticas são dependentes dele. Se ele sair, as coisas vão se esvaziar e se perder. E tu sabe o momento, quando a gente é mais sênior, a gente sabe aquele momento que já não é mais meu, a corporação pegou, eu posso sair, que é da corporação. Daqui a pouco até esquecem de mim. E tá ótimo. Por isso que a gente tem que ter nosso narcisismo bem organizado, bem maduro, para dizer assim, cara, tudo bem esquecerem de mim. Eu sei o que eu fiz e quem tem intimidade comigo na corporação também sabe o que eu fiz. E tá ótimo, não precisa o mundo todo saber. Tipo, segura a onda aí. Muito bom. Ju, nos conta sobre os 3 pilares de sustentabilidade e carreira e como que eles se interrelacionam. Isso é um frame que eu estruturei nesses processos de educação para a carreira. Inclusive, estou validando ele agora na minha pesquisa de mestrado, então logo vem mais dados para a gente aí, se Deus quiser, nasce livros e outras produções para o mercado sobre isso. Então, é um frame educacional, tá, Carol? Não é um assessment, então não te dá um diagnóstico de carreira, não é esse o objetivo. O objetivo é um frame de raciocínio, para que tu pense o poder que a tua carreira tem de se adaptar ao mercado. Vamos partir do pressuposto que estabilidade e segurança eu não tenho mais como perseguir, porque todos os mercados vão mudar abruptamente muitas vezes ainda, todos. Isso é uma verdade que a gente já tem. Se todos os mercados vão mudar, a minha carreira também vai precisar mudar. Mas ela mudar quer dizer que ela vai se esvaziar? Não. Eu sou um ser humano que não me esvazio. E quanto mais interessante for a minha caminhada, mais eu vou me transformando e não me desestruturando, tu percebe? Eu não começo do zero. Eu vou me reestruturando a partir dos novos contextos. Então, esses 3 pilares dizem assim: um é o pilar mercado, que diz, olha só, faça o que tu fizer, tu tem que ter resultados reconhecidos pelos teus públicos. E aí tu tem que pensar em conceito de stakeholders.
Não é só quem compra o teu produto, mas são os teus pares, são os teus subordinados. Quem trabalha contigo e quem é impactado pelo teu trabalho tem que dizer assim: putz, eu trabalhei com a Carol e eu sei que a Carol faz o que fala. E eu sei que a Carol entrega o que ela se compromete. A Carol faz diferença no time que ela entra. Outra coisa que está dentro do pilar mercado é a gente precisa ter uma reputação coerente com a nossa área de conhecimento. Eu preciso ter uma área de conhecimento dominante e áreas complementares. É muito ruim para a nossa capacidade de reinvenção, para a nossa sustentabilidade, que a gente não seja referência em nada. Óbvio que alguns profissionais vão ser mais generalistas e outros mais hiperespecialistas, mas aí eu só estou falando de dose, de predominância. O hiperespecialista vai ter uma super predominância, vai ter aquele pilar de conhecimento muito grande, muito dominante, e o generalista ele vai ter aquele pilar de conhecimento um pouco menor, um pouco mais misturado com essas áreas complementares. Mas todo mundo tem que ser o profissional de alguma área de conhecimento. E aí, então, eu tenho uma área de conhecimento. Logo, eu me atualizo constantemente sobre ela e entrego resultados dela. Pronto, o meu pilar mercado ele está organizado. Então, quer dizer, o pilar mercado é olhar para fora. Eu estou constantemente ligado assim, putz, eu sou quem, eu vendo o quê, para quem e eu entrego resultados. Aí a gente pode pensar que somos um produto, né, Carol? Todos nós somos. Então, é um Sim. olhar de produto. Depois a gente vai ter um olhar que é realização pessoal. Essa realização pessoal é orgulho. Eu tenho que olhar para trás e dizer assim, que bom que essa história é minha, sabe? Olha só, entre acertos e erros, eu fiz isso aqui. Então a gente tem que pautar o nosso sucesso, e aí sucesso é muito submetido, me ajuda? Subjetivo, é muito subjetivo, porque o que é sucesso para ti pode não ser para mim. E sucesso também é um conceito que ele vai mudando ao longo da nossa vida. Então, cada momento que a gente está, a gente define sucesso. Em alguns momentos a gente quer mais carga horária para os filhos, em outros momentos a gente quer estar mais perto do poder, em outros momentos a gente quer mais dinheiro. Em cada momento a gente tem algumas métricas do que é sucesso. Mas orgulho é o que a gente não pode abrir mão, mesmo quando a gente não teve sucesso. Então, aí vem o nosso orgulho sobre como lidar com a crise. De a gente ver assim, putz, aquele ciclo, eu não me orgulho do que aconteceu, mas eu me orgulho do que eu fiz com a crise. Eu vivi uma crise, por exemplo, eu não dei resultados, eu não estava bem por alguma questão, eu fiz uma escolha ruim, sabe? Eu tenho vergonha daquele ciclo que eu vivi. A gente é ser humano, isso faz parte da nossa história. Quem de nós não tem Total, vergonha de alguma... inúmeras nessa história. Quantos Momentos. projetos a gente não olha e diz, não era isso aí que eu queria ter entregado, não era essa imagem que eu queria ter. Tudo bem, mas e o que que tu fez com essa decepção que tu tem de ti mesmo? Sabe? Tu foi adulto bastante para enfrentar de frente? Tu conversou com as pessoas? Tu foi para um próximo ciclo de tu aprendeu com o erro? Carol, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer que é o seguinte: quantas pessoas com muita idade a gente conversa e diz, que desinteressante. E quantas pessoas jovens a gente vai conversar e diz, não para de falar, fala mais, que pessoa interessante. O que muda, o quão interessante a gente é, não é a nossa idade ou a quantidade de coisas que a gente viveu, mas o quanto a gente pensou sobre o que a gente viveu. Então, às vezes, tu tem um ciclo profissional, mas tu é profundamente reflexivo. Putz, tu sai dali, assim, interessante. Então, o pilar realização pessoal, ele é orgulho, o quanto eu me orgulho da minha história e eu luto para ter orgulho da minha história. E o outro pilar é o pilar vida, que é o quanto as tuas escolhas de carreira, elas têm que te colocar num universo de vida que tu goste, que tu não te violente para estar dentro. De novo, não é felicidade poliana, ninguém tem isso. Nós vamos pensar aí um advogado que detesta ter que falar muito formal e detesta usar roupas muito formais, e aquilo é uma violência para aquela pessoa. É tirar a integridade dela, ter que conviver num mundo de muita formalidade. Isso não se sustenta. Isso tá errado, tu tem que rever. Ou o contrário, uma pessoa que vai para uma área aí de comunicação super criativa e que não gosta, diz, é muito bagunçado, eu não gosto do jeito que falam, é tudo muito oba-oba. Tu tem que estar num universo que tu diz assim, essa aqui é a minha galera, esse é meu universo, eu me identifico mais com alguns, menos com os outros, mas assim, eu respiro esse mundo, isso aqui é a minha vida, a minha carreira, o meu trabalho me coloca num universo ao qual eu pertenço. Então, a gente vai olhar mercado, que é olhar para fora, a gente vai olhar realização pessoal, que é olhar bem para dentro, e a gente vai olhar vida, que é olhar para fora, mas olhar perto.
A minha atmosfera, o que que eu respiro no dia a dia? Esses três pilares, eles não têm que andar lindamente equilibrado, mas eu tenho que, de novo, pensar sobre eles. Putz, eu tô abrindo mão de tal coisa, eu vou me submeter aqui, agora eu vou puxar pra lá. Bah, eu acho que faz 2 anos que eu não vou no principal congresso da minha área. Tô quebrando meu pilar mercado, eu tenho que ir. O que que eu tô assinando de revistas da minha área? O que que eu tô assistindo? Eu tô conectado ao meu mercado? Não. Eu tava muito com a cabeça no operacional, então levanta a cabeça. Tá olhando o relacionamento, tu tá vivendo o teu universo. Então, de novo, é um frame educacional. Muito bom, achei excelente. Quando tiver novidades e finalizar, tu nos envie e compartilha com a gente. Vou E questionar ele agora, mas nessa nova versão. O que Aham. é que eu te interrompi? Não, eu disse que isso rende uma pauta exclusiva, só disso depois que Eu- você está explorando, né? Muito bom. E Ju, um pouquinho mais sobre o foco em performance visto como vilão, né? Como que tu traz a questão do equilíbrio na busca constante por resultados e uma gestão humanizada? Pra mim, Pouco tu já falou sobre isso, mas traz um pouquinho mais. coisas diferentes, além de tudo que a gente já conversou, não tem nada de inteligente a gente olhar a performance humana de forma mecânica. Só olha a performance humana de forma mecânica quem está com uma inteligência muito primitiva. Qualquer pessoa que estudou um pouquinho já entende assim, putz, tem nada disso. Nada disso. Então, performance são os comportamentos observáveis. Vamos partir daí. É a ponta do iceberg. Performance é o que eu faço na prática. Só que o comportamento observável do ser humano, ele é a ponta do iceberg. O que está por trás disso é o amaranhado de pensamentos e emoções. E aí a gente traz uma premissa lá das terapias cognitivo-comportamentais. Onde é que a gente tem potência para lidar com a performance humana? É mexendo nos pensamentos e nas emoções. O que eu vou fazer nos comportamentos é treinar, é sofisticar através de treinamento, mas isso é só um pedacinho. Eu preciso mexer em como a pessoa pensa o que ela vive, como que ela pensa o trabalho, como que ela resolve o problema. Vamos trazer para uma linguagem mais corporativa. Como que essa pessoa entende o papel dela na corporação? Como que essa pessoa entende a aplicabilidade dos conhecimentos dela? E como que ela sente esses pensamentos? Como que ela se conecta afetivamente aos colegas, aos pares, aos líderes, aos subordinados? Como é que bate emocionalmente nela a rejeição, a mudança de ciclo? Outra reunião que eu tive essa semana era uma problemática de um gestor que estava muito chateado porque aqueles ciclos de debandada, uma galera pedindo demissão, que a gente sabe que é cíclico, mas que mesmo a gente sabendo, dói muito, porque é uma rejeição muito profunda. E por mais que a gente racionalmente entenda que é cíclico, soco no nosso estômago. E esse gestor vem dizendo, putz, Juliana, eu rezei toda a cartilha da gestão de pessoas, eu construí vínculo, eu investi, tarará. E agora, assim, 40% do meu time pediu demissão. Me dá uma vontade de jogar a toalha. Ele tá triste. E é absolutamente normal que ele esteja triste, e aí o RH precisa entender de funcionamento humano. Ele só tá triste. Ele não vai jogar a toalha se ele conseguir elaborar o luto com calma. E ele precisa, nesse momento, digerir a tristeza, elaborar o luto dele, e ele vai sair muito mais forte do que ele entrou nessa crise. Isso é uma crise. E eu preciso de uma área de pessoas que entenda de pessoas que diga, cara, isso é uma crise. É triste mesmo. Vamos falar dessa tristeza? Vamos entender o que que aconteceu nesse ciclo aí? Vamos entender esse problema e vamos para o próximo ciclo. Então, isso é performance humana, tu entende, Carol? Na prática, isso é gestão de performance. Gestão de performance, sabe um problema que a gente tem no mercado? Trabalhar performance como sinônimo de produtividade. Muitas vezes eu entro em comitês onde a gente vai estudar, me chamam para estudar os problemas de performance e me colocam indicadores só de produtividade. Falo, gente, mas a gente vai estudar performance ou produtividade? Não estou entendendo. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Produtividade é quantitativo. É quanto eu produzo. O que que acontece nas minhas horas de trabalho, quanto eu mantenho o foco e tal. Performance, eu estou falando de um conceito muito mais complexo. Porque eu posso ter pessoas que em 4 horas performam muito mais do que pessoas que trabalham 10 horas, por exemplo. E a gente sabe disso, e a gente tem pesquisas que comprovam isso.
E muitas vezes, às outras horas, a pessoa tá ali só sentada, porque eu tenho um líder com uma necessidade de controle absurda, que precisa que a criatura esteja sentada ali prestando contas. Essa pessoa já fez o que tinha que fazer em 4 horas. Tá, missão cumprida. Deixa ir pra casa dormir, ver os filhos, sei lá, ver a namorada passear, beber, fazer o que quiser, e voltar no outro dia feliz. Uhum, Aí o uhum. conceito de felicidade me serve, entende, Carol? Cara, faz o que Total. tem que fazer. Para de controlar as pessoas. Deixa aí. Amanhã ele volta e dá o show dele no dia seguinte, sabe? Uhum, exatamente. Excelente, muito bom. Totalmente conciliável as coisas, né? É a gente conseguir encaixar mesmo isso. Muito bom. Deixa a gente falar um pouquinho mais de ti agora. Tu, por mais de 6 anos, tu foi executiva de RH e business partner. E o que que te motivou a brigar para migrar, desculpa, para a vida de empreendedora e como que foi esse processo? Um pouquinho tu nos contou qual foi a tua a inquietude que te moveu, né? Mas nos conta um pouco mais como que foi esse processo. Carol, eu amo criar produto. Eu tenho um amor por desenhar processos, desenhar, questionar o que é feito. Eu sou muito questionadora. Eu sempre soube que eu ia empreender, desde adolescente, só que eu não sabia o quê. E eu disse, bom, eu vou viver, eu vou estudar. Eu já sabia que eu tinha que viver e ser mais madura para empreender, porque eu sempre gostei de estudar e eu queria empreender em alguma coisa técnica que eu não sabia o que que era. Eu disse, bom, então eu vou viver e vou ver o que que a vida me apresenta. E fui viver e acabei conhecendo a psicologia, me apaixonando pela psicologia. E aí eu fui sempre catando dentro da psicologia, então o que que eu ia empreender? Na hora que eu decidi que a psicologia ia pautar o meu conhecimento técnico, né? E foi assim, eu fui buscando, porque para mim o empreendedorismo entra no meu sentido de liberdade, Carol. Assim, tu quer acabar comigo, é tu me tirar a minha sensação de liberdade. E não é uma liberdade infantil no sentido de que, ai, ninguém manda em mim. Às vezes o que eu mais quero é manda em mim, que eu não aguento mais ter que decidir tanta coisa. Eu tinha um gestor que dizia, Juliana, eu só queria que me mandassem fritar um bife, sem... eu não quero pensar, cansei. Eu tô nesse momento assim, ah, eu não quero mandar, manda em mim, me diz o que fazer, cansei de mandar. Então não é isso, mas é muito mais uma liberdade intelectual, sabe? E as corporações que eu me conecto têm muito esse conceito, assim. Gente, a gente pode pensar, a gente pode reinventar as coisas. Se pode reinventar, eu tô no barco. Tem o problema que tiver. O resto, para mim, é da vida, é gargalo da vida, a gente lida. Agora, não me diz que a gente só tem que obedecer. Se é para obedecer sem pensar, não me convida para o rolê. Muito bom, exatamente. Não, e é óbvio que essa liberdade, ela é carregada de muita responsabilidade, porque não existe como, não, ainda mais no mundo do empreendedorismo. Sim, tu tem a tua liberdade intelectual, a tua liberdade de como tu vai fazer a gestão da tua agenda, por exemplo, né? O que que tu vai ter de preferência de compor a tua carga horária de trabalho, mas ao mesmo tempo isso é carregado de muita responsabilidade, porque tem que ter entrega, né? Não tem, não escapa disso de maneira nenhuma. Para tu ter uma ideia, isso é bom a gente ilustrar, porque, de novo, é um dado de realidade. Eu tenho 2 filhos, né, Carol? Na maternidade, no dia seguinte do parto dos dois, eu estava trabalhando. Eu gosto de falar isso porque as pessoas idealizam muito. Ai, tu empreendeu para ter liberdade e equilíbrio para cuidar dos teus filhos. Sim, sim, total. Só que o que que é liberdade e equilíbrio? Para mim era um prazer, porque nos dois eu estava em época de lançamento de produto, porque eu realmente estruturei os produtos de propósito para quando daí eu estivesse trabalhando uma carga horária menor, na época de amamentação, tá rodando com os times. Mas eu estava naquele momento fazendo o que eu queria fazer, lutando pelo meu patrimônio, pelo meu negócio, por produtos que eu paria antes de parir eles e que eu tinha um orgulho imenso. Então, assim, as pessoas chegavam na maternidade, a minha família dizia, ai, Juliana, tem que desconectar. Eu falei, gente, para mim é uma delícia estar conectada e estar com meu filho. Isso aqui, para mim, é equilíbrio. A minha vida tá toda conectada e é uma delícia, sabe? Eu estou bem assim, feliz. Perfeito. Total. Ai, que demais. Baita inspiração. A gente é dessa tribo também. Nos conta um pouco, né, como quem trabalha com essa pauta todos os dias, qual foi o teu maior desafio e também aspiração na tua trajetória de carreira? O meu desafio é exatamente equilibrar o meu perfil técnico e empreendedor, sabe, Carol? Eu, assim, tenho alguns riscos empreendedores que são muito difíceis para mim. Eu não tenho estômago para algumas coisas e eu tenho que contar com mentores, assim, porque algumas coisas eu fico, gente, esse all-in tem que dar, mas e daí se der tudo errado? E aí?
Meu Deus, sabe? O risco subjetivo, para mim, ok, né? Como boa psicóloga que faz terapia há zilhões de anos, o risco subjetivo, ok. O risco concreto mesmo, de grana, de recurso, de investimento, isso para mim é muito difícil. E aí eu fico nesse constante questionamento, assim, o quanto eu tenho que entrar em produto, que eu amo entrar em produto, e o quanto eu tenho que me afastar de produto para ter mais estômago para os riscos empreendedores. Então, Uhum. essa sempre foi a maior dor da minha trajetória, e ainda é, e eu não sei se eu me livro dela em algum momento, eu vou administrando, assim. E, putz, enquanto orgulho, acho que foi essa a pergunta, né? Não estou me perdendo. Isso, De aham. orgulho. Eu Uhum. tenho muito orgulho, da consistência da minha. Era, na verdade, aspiração, tá? Mas pode falar do teu orgulho, que tá ótimo também. Eu tenho muito orgulho de uma coisa que eu cuido muito, Carol, que é a coerência e a consistência. Então, assim, tem muitas pessoas dentro da psicologia que não concordam comigo, e que eu sei. E eu já tive muitas questões, assim, de debates com profissionais da nossa área, de dizer, eu penso diferente desde sempre. Eu penso diferente, eu penso a psicologia organizacional do trabalho diferente, tem muita coisa que eu acho que está errado. Lá na graduação, para mim, tem muita coisa errada, e os profissionais se formam entendendo coisas muito erradas, e eu entendo que está errado, e a JR Academy foi estruturada por isso. Eu disse, bom, se eu entendo que está errado, então eu tenho que mostrar como se faz, e eu estou tentando mostrar como se faz a educação dentro da psicologia organizacional do trabalho. Então, eu também entendo que tem muita gente que não concorda, mas eu tenho muito orgulho de sempre ter sido consistente e sempre ter jogado muito limpo. Sabe que uma vez eu participei de uma seleção de mestrado, e antes do que eu estou fazendo agora eu faço um mestrado profissional, achei minha tribo, mas antes de achar minha tribo, errei muito e fui indo em outros lugares, investigando, estudando, e uma pessoa me disse assim, tu pretende ter mais filhos? Eu tinha um filho. E eu disse, pretendo ir logo, porque eu quero que os meus filhos cresçam juntos. Eu tenho uma relação ótima com meu irmão, é meu parceirão de vida, e eu sonhava que os meus filhos tivessem o amor que eu tenho pelo meu irmão, sabe? E eu disse, eu quero que eles cresçam juntos e que tenham esse tipo de amor que eu acho que faz diferença na vida. E essa pessoa disse assim, tu sabe que no mundo acadêmico isso é muito mal visto, né? Ter muito filho e ter filho perto. Eu falei, mas assim, recurso não é um problema, eu trago babá, e eu vou me comprometer, eu vou fazer o que tem que fazer, confia. Ela disse, não, não, é só para tu saber que tu vai ter olhares tortos. Eu fiquei pensando sobre aquilo, falei, pois é, então eu também vou olhar torto para eles, eu não quero fazer parte desse mundo aqui. E quem vai olhar torto para eles agora sou eu. Eu que não Eu. quero, não vou entrar. Aham. Não entrei, não quis, eu disse, eu só vou entrar Uau. em um lugar que, mais do que, não precisa concordar e querer ter a minha vida, mas jamais me dizer, aceite os olhares tortos, não aceito. Não, exato. Aham. Tô feliz com as minhas escolhas, concordo com elas, vou dar conta, tudo E certo. ando com os meus filhos debaixo do braço, de um braço os filhos, do outro meu computador, e eu sou essa mistureba toda, assim, a minha família tá sempre junto, e o meu trabalho tá sempre junto, e tudo que eu amo tá sempre conectado, e se eu não couber em algum lugar na minha integridade, eu saio. Botar no feeling, exatamente. Né? Olha, sou muito parecida contigo nisso, assim. Concordo totalmente. E cabe tudo, e dá para a gente dar conta de tudo, e, enfim, conciliar. Conciliar é felicidade, né? Para algumas pessoas, para outras não. Tá tudo certo, né? Faça as suas escolhas diferentes, ok? Esse é o pilar vida, né, Carol? Não entra Hum. num contexto onde as pessoas vão avaliar as tuas escolhas como errada. Isso vai destruir tua autoestima, isso não é sustentável. A gente tem que ter muita consciência de procurar pessoas que fazem sentido da gente estar perto, universos que fazem sentido e que a gente vai prosperar junto. Não se conectar com quem destrói nossa autoestima, né? Exatamente. Maravilha. Nos encaminhando para o final, infelizmente, porque está demais esse bate-papo, a gente vou fechar com um quadro que a gente faz, que é o quadro Sempre Bem Informado, trazendo uma notícia para tu comentar. No nosso quadro de hoje, a gente vai falar sobre um assunto polêmico, mas também totalmente necessário, que é por que os profissionais da geração Z não querem ser chefes. Esse é o título da matéria que saiu na Forbes Carreira recentemente. Por lá, um dado foi levantado. Menos de 2. Nos últimos anos, acompanhamos de perto uma mudança significativa na forma como as pessoas das empresas encaram o tema carreira. Se antigamente o sucesso era medido apenas pelo cargo alcançado e o salário recebido, atualmente há uma busca muito maior por equilíbrio, propósito e sustentabilidade nas trajetórias profissionais. A jornada não é mais uma linha reta.
É um percurso cheio de desafios e oportunidades de aprendizado. E para navegar com sucesso nesse caminho, é essencial ter uma gestão de carreira bem estruturada e um foco claro na performance também. Isso não significa apenas entregar resultados, é óbvio, mas fazer de maneira sustentável, alinhada com os valores pessoais e também com os valores organizacionais. Esse é outro conceito de liderança, outro conceito de poder. Então, a gente tem que entender que o processo de mudança, ele não tem início, meio e fim, não é um projeto de mudança, é um processo de mudança. Ele não acaba. Então, a gente tem que explicar para essa gurizada que a escolha, ela vai sendo construída. E que o poder, eu gosto até da gente limpar a liderança, porque eles pensam muito em liderança em cargo. E eu entendo que a evolução do mundo dos negócios é cada vez menos a gente ter nome de cargo, vão ser nomes de cargos mais genérico possível, porque para mim, assim, nós somos resolvedores de problemas, todos nós. A gente se conecta numa corporação para usar o que a gente sabe fazer, resolver problema, fazer aquela corporação ser relevante e dar dinheiro. Ser relevante, daí toda a parte do sentido, do orgulho pela causa e dar dinheiro. E a gente crescer junto, dizendo eu tenho orgulho de quem eu sou, da minha relevância no mundo e eu prosperando no meu patrimônio. Então, se o nome dessa cadeira vai ser liderança, gerente, diretor, não importa. Agora, sempre vão ter que ter pessoas no poder, porque ser humano é organizado por estruturas de poder, e isso eu não vejo perspectiva de mudar, porque isso tem a ver com a nossa estrutura psíquica. A gente precisa, para a ordenação do ser humano, que as pessoas, que algumas, tenham lugares que digam, ó, gurizada, vamos mais para cá, vamos primeiro pensar junto e agora vamos para cá. Tem que ter, e até por perfil, pessoas que têm mais coragem, que conseguem se expor mais e que vão estar à frente de estruturas de poder. Então, de novo, para mim ainda é um problema de educação, tá, Carol? Eu acho que essa gurizada diz que não quer, porque diz assim, eu não quero isso aí. Só que na época deles vai ser outro poder, vai ser outra liderança. E eu acho que os RHs têm que entrar desengravidando as palavras, né? Assim, indo no conceito e não no rótulo. Olha só, te preocupa em ser interessante, te preocupa em engrossar a pele, em ter uma estrutura psíquica legal, em fazer escolhas sustentáveis. E o poder, o tamanho do poder na tua mão, ele vai acontecer. E tu vai ir construindo até onde tu quer ir e o que que tu não quer ir. Eu acho meio alarmista, assim, essas coisas muito deterministas, sabe? Entendo, entendi. Muito bom. É todo um processo que precisa acontecer, né? RH tem que saber falar sobre mudança e dizer isso, assim, a gente está sempre mudando, gente, calma. Todo projeto de gestão de mudança que eu entro é um comportamento muito similar, Carol. Eles entendem que estão em um ponto e querem ir para cá e vão pular. Não aceitam a caminhada. Sei lá, a gente estava todo mundo em Roma e agora a gente vai todo mundo presencial. E isso aqui vai acontecer para amanhã e todo mundo tem que obedecer. Tu até pode fazer isso, mas assim, vão ter arestas a serem organizadas e aparadas. Ah, mas eu não quero aresta. Não, mas então, em que planeta tu tá? Não é um dado de realidade. É um processo, mesmo que tu obrigue todo mundo a ter o comportamento que tu quer, tu vai ter que lidar com as reações. Tu não tem o poder de não deixar as pessoas ter reações. Isso é uma desconexão, isso é uma fantasia. De novo, não é do mundo da realidade, né? Porque as pessoas Exato, são únicas, ok? aceite, mudança é isso. Mudança é processo e lidar com a digestão das pessoas de mudança. Então, essa gurizada que diz agora, ah, eu não quero poder. Tudo bem, entendi que tu não quer ser líder. Mas então vamos falar sobre carreira, vamos fazer a jornada pensando. Daqui a pouco eles vão tendo sonhos, eles dizem, eu não quero ambição. Que ambição é essa? Talvez eles estejam falando de dinheiro. Mas e se for uma ambição por uma causa? Se for uma ambição por liberdade, se for uma ambição por relevância, por fazer o bem, por justiça. Aí eles dizem, ah, não, essa eu tenho. Tá, então tu tem ambição. Tu só não tem aquela ambição do teu pai, do teu avô. Então tá, é só outro conceito. Perfeito, ou do líder da tua empresa que não te inspira, tudo bem, né? Tu não precisa Eu ter. estava refletindo sobre isso, como ajudá-los a reconstruir esse papel de liderança, se for o caso, né? Ou de ambição, né? Como traduzir isso a partir de conversas? Um conceito único que eu acho que dá pra gente dizer que é uma verdade, entre aspas, absoluta, é assim, não existe ser humano que não tem ambição. Esse ser humano tá doente. Em estrutura psíquica a gente sabe disso.
O ser humano que parou de se movimentar, ele está gravemente doente. O ser humano, ele tem que, se ele está saudável, ele está sempre lutando pela sua evolução. Ele está sempre com alguma ambição de conquista, subjetiva ou concreta, mais desafiadora ou menos desafiadora. Mas isso é uma premissa de saúde psíquica. A pessoa que disser, não, não quero mais nada, não, ele está doente, ele não está bem. A gente tem que ajudar ele. Sim, perfeito. Cada um no seu tempo e no seu ritmo, mas sempre existe, né? Ai, Ju, sensacional. Eu amei esse bate-papo. Que conteúdo riquíssimo, assim. Estamos há mais de uma hora desse bate-papo. Por isso, eu preciso encerrar, realmente te agradecendo muito pela tua participação no Passa no RH. O episódio está imperdível. Falar sobre gestão de carreira e performance é extremamente valioso para nós e se conecta muito com a nossa pauta cotidiana, que é a gestão comportamental, como tu já conhece. E, enfim, faz as tuas palavras finais aí para a galera que está nos ouvindo. Carol, só dizer que assim, é assim que a gente muda as coisas. A área de RH tem muito a mudar, tem muito espaço a conquistar. Os profissionais de RH têm muito entendimento estratégico a conquistar. E para mim é um privilégio a gente ter a Grow no mercado, ter vocês. Acho que vocês são uma representação social importantíssima. Os produtos de vocês são interessantíssimos. Eu estou conhecendo mais agora, mas a gente já começou, né, uma parceria, já trouxe um dos assessments de vocês para uma imersão nossa de desenvolvimento de lideranças. Já aplicamos aí na primeira turma, já está sendo super interessante, ainda não concluímos o processo. Mas eu torço aí que a gente siga se encontrando nessa caminhada profissional e falar para toda a audiência de vocês que é uma jornada de evolução que beneficia a todos nós, de o RH reposicionado em relevância dentro das corporações e dentro das carreiras. E também é assim que a gente faz o bem para as pessoas, não é com o presentinho do final de ano, é a gente trazendo liberdade intelectual e emocional para essas pessoas. Perfeito. Olha, que sarrada, como diz a Júlia, uma colaboradora nossa aqui para fechar. É assim que a gente entrega a felicidade e faz o bem, exatamente, de verdade. O bem que fica, né, Júlia? Muito Não bom. aquele que vence. Isso, não o que vence. Não tem. Bom, pessoal, para acessar mais conteúdos como esse, acompanhe o nosso canal e sigam nossas redes sociais da Grow. O nosso Instagram é @grow_gp e no LinkedIn é só pesquisar pelo nosso nome Grow. A gente também tem uma comunidade no WhatsApp, que é focada no público do RH e gestão de pessoas, em que a gente compartilha conhecimento e novidades da Grow, além de encontros online todos os meses com compartilhamento de conteúdos. O link de acesso vai estar logo aqui na descrição da publicação. Ju, deixa as tuas redes sociais também e dá planos, por favor. Carol e pessoal, eu sou super ativa nas redes sociais, entendo como uma frente de trabalho minha a produção de conteúdo, exatamente nessa missão aí de a gente colocar a educação para a carreira num novo lugar e atualizar os entendimentos, tanto de gestão de pessoas como de desenvolvimento de carreira. Então, é @Juliana Rondon, tanto no Instagram como no LinkedIn. LinkedIn tem algum desdobramento, mas botando Juliana Rondon encontra. Planos é Planos Carreiras. A gente tem também um espaço nosso de talk, então são várias frentes, mas eu entendo que entrando nas minhas redes sociais, o pessoal já consegue ir acessando os outros canais. Carol, muito, muito obrigada por esse debate, por esse tipo de conteúdo, por esse espaço e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Viva o nosso encontro e a nossa parceria. Excelente. Temos muito alinhamento de pensamento sobre o que a gente pode fazer pela área, que está com no pano de fundo propósitos muito conectados. Que coisa boa. Muito obrigada, pessoal, por nos acompanharem até aqui e até a próxima.